RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Cada carregamento é mais do que um simples gesto. É uma ligação ao futuro, à energia e às oportunidades que te mantêm sempre ligado ao que mais importa. Carrega 20 dobras ou mais e ganha megas, minutos e brindes CST. São 1000 prémios diários prontos para ti. Liga-te ao futuro. Ganha todos os dias. CST. Somos nós. E vamos começar porque a resenha da semana é, acima de tudo, para análises, para comentários dos assuntos que marcam a semana. Estamos no ano novo, mas vamos ainda ao ano anterior. Na reta final do ano, foram feitos balanços sobre aquilo que foi o ano 2025, entre a avaliação de partidos políticos e do presidente da República. Nós já lá vamos ao chefe de Estado, mas para já vamos nos concentrar na análise feita pelos partidos políticos. Primeiro, o MLSTP fez um balanço da nação, sublinhando sobretudo que a economia do país degradou-se e a pobreza aumentou em São Tomé e Príncipe. O movimento Basta também veio mais ou menos na mesma linha, criticando sobretudo a crise energética e a escassez de água, bem como rupturas constantes, segundo o partido, de medicamentos ao longo do ano 2025. Apontaram outras falhas, responsabilizando sobretudo o governo, o partido ADI e o MCI-PUN pela situação que consideram má ou o mau desempenho do governo e do país ao longo do ano 2025. Também o PCD, sem assento parlamentar, fez uma comunicação na mesma esteira, apontando sobretudo aquilo que consideram ser as falhas e as situações negativas que marcam ainda o país. Não vimos, não acompanhamos, não fomos chamados para qualquer cobertura ou nem sequer nos foi enviado qualquer comunicado do ADI ou do MCI-PUN sobre a avaliação que teriam feito deste ano 2025. Por isso, eu peço a vossa análise àquilo que temos. Meyer António, daquilo que acompanhou, concorda, está na linha desta leitura feita pelos partidos políticos, estiveram bem em vir fazer este diagnóstico na reta final de 2025? Sim, bom, Jéssica, mais uma vez boa noite aos internautas e a toda a equipa. Eu acho que estiveram bem e acho que todos os partidos, depois de um ano civil, devem fazer um balanço não só da sua prestação, mas também do governo que está do governo. Eu penso que até essa parte está bem. Mas só que não basta só fazer a avaliação do ano em termos daquilo que o governo fez, mas também deve fazer a avaliação daquilo que o próprio partido fez ao longo do ano. E eu não vi muito disso em nenhum dos partidos que falaram. Eu iria centrar mais no MLSTP e no Basta, que são os maiores, embora não desrespeitando o PCI também, que fez um comunicado, porque é mais basicamente a mesma coisa. Só que eu ia começar por Basta e depois terminar com o MLSTP. O Basta falou de muitos problemas, por exemplo, de saúde, de todo esse aspecto, mas falou algo importante que eu acho que é que pediu o balanço orçamental do governo pelo ano 2025. E eu acho isso importante que os partidos comecem a pedir isso. Se terminou o ano, o governo deve fazer um balanço orçamental, saber o que foi feito, o que foi orçamental, o que fez, o que não fez, e por que não cumpriu algumas metas estipuladas no orçamento do ano transato. Mas só que há algo que faltou no Basta, não mostrou alternativa. Então, se é um partido que pretende vir a ser governo, qual é a alternativa daquilo que assinalaram como má? Falam que é má gestão de água, má gestão do setor de saúde, má gestão disso, má gestão de tudo aquilo. Mas qual é a alternativa que o Basta apresenta para a população? Porque se faz o balanço negativo da governação, que também concorda com o balanço negativo, mas deve mostrar alternativa a esse balanço negativo. O que Basta ia propor, se fosse governo, para colmatar ou para alterar essa situação? E eu não vejo eu não vi isso. Ou eu que não prestei atenção no discurso, mas eu não vi em momento nenhum isso.
Agora eu vou ao MLSTP. O MLSTP faz uma série daquilo que disse que estava já proposto no orçamento do MLSTP, no governo do MLSTP. Falou, por exemplo, de salário mínimo que é para aumentar de 2.500 para 4.500. Só que eu não entendo aonde, nem que parte da lei de governação do MLSTP, o MLSTP aumentou o salário mínimo para 2.500 dobras. Eu não vejo isso. O salário mínimo não foi aumentado para 2.500 dobras. E é algo que eu acho que mesmo os ministros de finanças devem ter que esclarecer isso. Nenhum governo aumentou o salário mínimo para 2.500 dobras, pelo menos aquilo que eu sei. O que houve foi o salário mínimo manteve e houve uma compensação, um complemento salarial para chegar a 2.500 dobras. Então, isso deve estar bem claro, porque parece que não aumentou para 2.500 dobras. E um partido que quer ser governo tem que começar a dizer as coisas como devem ser. E depois falou que havia uma proposta para 2024 chegar a 4.500 dobras. Com que base íamos chegar a 4.500 dobras? Eu acho que é necessário aumentar, sim. Mas havia sustentabilidade financeira para chegar a 4.500 dobras. O MSP havia um plano estruturante de arrecadação de fundos, de arrecadação de receitas para que nós tivéssemos um salário que sustentasse um salário mínimo de 4.500 dobras. No governo do MSP, quando chegou, deixou o governo. Eu não vi. O MSP também falou que a PCI, no âmbito do último governo do MSTP, financiava projetos até 50 mil dólares. E que agora já não há isso na PCI, verdade. Mas esses projetos que financiavam era com base em quê? Era com base em alguma doação estrangeira, agora de algum projeto de alguma outra instituição? Ou era um projeto do governo da PCI que teve essa iniciativa? E se houve esse financiamento, quais são os resultados desse financiamento que a MSP deu? Qual foi o montante global que foi fornecido às pessoas para até 50 mil dólares? Qual foi o montante? Quais são os beneficiários? Onde é que estão os resultados desses projetos? E qual foi essa fonte de financiamento? Devia esclarecer isso também. Porque quando diz que fizemos, então diz qual é a fonte de financiamento e quais são os resultados. Se não tem nenhum resultado, então praticamente é um fundo perdido. Ou seja, deram dinheiro a algumas pessoas e não pensaram na sustentabilidade do país. Falou de transição energética. Sim, nós queremos transição energética, lutamos para a transição energética. Mas eu pergunto ao MLSTP, havia um plano de transição energética feito pelo MLSTP para começar a transição energética? Aquilo que se fez em Santa Amaro, isso é que é o plano, isso é que é a transição energética. Era sustentável para o país. E se havia um plano, ia implementar aonde? Em que território, em que parte do território nacional? Porque até onde eu sei, tanto o governo do MLSTP, como o governo da ADI de Patrícia Trovada, como o atual governo, nenhum desses governos querem implementar o Plano Nacional de Desenvolvimento do Território, que é a base para qualquer projeto. Nenhum quer fazer isso. Então, quando fala do plano de transição energética, tem que dizer, transição energética, eu tenho energia eólica, eu vou implementar aonde? Em quantos hectares? Em qual distrito? Isso tem que estar explícito. O MSP tem isso pronto. Pode pôr isso a público para nós conhecermos também. Falou de justiça, claro, falou de justiça, nós todos falamos de justiça. Mas eu recordo que quando nenhum partido em São Tomé tem moral para falar de justiça, pois todos tentam interferir na justiça. Desde que um partido muda o Supremo, muda os juízes, ele não pode falar mais de justiça porque ele está a influenciar negativamente na justiça. Então, eu acho que quando falamos disso, temos que mostrar também que nós somos exemplos. O exemplo tem que começar dentro dos partidos. E outra questão, para terminar falando do MSTP ainda. Ao contrário de Basta, o MSTP apresentou algumas ideias, mas só que são ideias como aquilo, eu posso falar desculpe falar assim, eu posso pegar um menino que sai do liceu, ou mesmo na primária, e dizer, olha, o que é que você quer para fazer para o próximo ano? Ele escreve uma lista, eu quero tais coisas, porque o MSTP apresenta tantas coisas, de energia renováveis, o problema incentivo agrícola, isso tudo, mas qual é o programa que existe? Qual é a proposta concreta? Com base em que? Fizeram um levantamento do país. Eles disseram que vão incentivar a agricultura. Aonde? Em que distrito? Qual tipo de agricultura? Quais são os agricultores? Qual é o incentivo que vão dar? Quem vai fazer assistência técnica? Onde é que estão esses técnicos? Se nós estamos a acabar com o curso de agronomia nas universidades, se nós estamos a dispensar quase todos os técnicos que trabalham na agronomia, da agricultura, de química, todos estão a ir embora porque não gostamos dos técnicos que trabalham no terreno. Nenhum governo aposta nesses setores. As pessoas não querem fazer essas formações mais. Vai se incentivar a agricultura como se não tem pessoas formadas nessas áreas. Então, eu acho que
Esse tipo de promessas não se faz só como antigamente fazia assim. Eu acho que muitos partidos estão a evoluir, mas o MLSTP continua com a mente de 1990, que vem, faz uma lista de promessas e já acha que a população vai acreditar. Tem que ser mais que isso. Hoje, as pessoas exigem mais que isso. Não é só uma lista de promessas. Tem que ser uma lista de promessas com projetos concretos ou com umas ideias de projetos coerentes e não coisas que nós sabemos que não têm sustentabilidade. É o que posso dizer por enquanto. Obrigado. Meyer, por esta análise, centrando sobretudo nas mensagens, balanços do Movimento Basta e também do MLSTP. Gelson Bahia, concorda com a análise dos pontos aqui sublinhados pelo Meyer? O que podes acrescentar em jeito de comentários e análise destes balanços destes dois partidos da oposição? Vamos lá, eu não só concordo, como acrescentaria mais alguns comentários. E de facto, como o Meyer bem colocou, e eu subscrevo, ao ouvirmos algumas declarações a propósito do balanço, ou seja lá aquilo que eles quiseram chamar aquilo, já que o MLSTP resolveu dar o título de Comunicação à Nação, ou Estado da Nação, é inacreditável nós constatarmos o nível de pobreza do discurso, de conteúdo, e ao mesmo tempo nós quando eu digo nós, sobretudo esta nova geração da qual eu faço parte, que, como o Meyer bem apontou, espera muito mais daqueles que se predispõem a ser governantes, ou a ser primeiro-ministro, ou a ser dirigentes do Estado, é inacreditável o nível rasteiro de pobreza. Eu não diria pobreza intelectual, mas é pobreza em termos de demonstrar que aquelas pessoas de facto são alternativas e têm propostas credíveis para a geração a qual eu pertenço. Isso demonstra de que, infelizmente, sem prejuízo de algumas lideranças serem personalidades com algum nível de escolaridade e de formação e instrução universitária, mas é como se, no plano, do ponto de vista político, essas pessoas não sofreram qualquer tipo de evolução. Porque, e começando agora pelo MLSTP, com o devido respeito, quer dizer, não é aceitável que o segundo maior partido do nosso país, ou o partido que se encontra na oposição, faça uma espécie de balanço onde, perdoam-me aqui a honestidade e a franqueza, vem dizer coisas que, de facto, como uma criança, um menor de idade de até os seus 12 anos, consegue dizer. Quer dizer, é uma coisa que dizer que de dia é claro e à noite é escuro. Quer dizer, ninguém está à espera que, a esta altura do campeonato, o MLSTP, através do seu líder, venha nos dizer aqui com o governo do MLSTP, os santomenses, suas famílias, nesta altura do ano, tinham um prato quente. Percebes? As pessoas estão cansadas dessas promessas. E é isso que faz com que, infelizmente, continue a haver cada vez mais descrédito nessas lideranças políticas que se apresentam para ser alternativas. Eu, pelo menos, estava à espera que, de facto, o líder desse partido, do MLSTP, que é para onde nós estamos a começar, viesse com uma leitura mais crítica, mais real e até mais alternativas, indicando o que é que o próprio partido se predispunha a fazer, além das críticas, face àquilo que está a ser feito pelo governo do ADI. Como, por exemplo, mencionar o que é que o partido ou a liderança pensa acerca de uma reforma tributária que o país necessita para revolucionar toda a sua malha fiscal, na forma como cobra impostos e cria incentivos fiscais, no apoio a pequenas e médias empresas para o nosso país, ou seja, o que fará com que a iniciativa privada finalmente surja e dê emprego às pessoas, no aproveitamento da grande juventude que nós temos, num programa de apoio que faça retornar ou com que os jovens qualificados e formados, os quadros que se encontram nos 4 cantos do mundo, possam regressar. Falar da tecnologia, da inovação, falar da transição energética, falar na aposta na formação e qualificação dos nossos jovens, na crise grave que nós temos no setor da justiça, do que é que pensam em concreto fazer para que, de facto, nós começássemos o ano 2026 com pessoas que, de facto, nós tivéssemos, assim, pelo menos a percepção de que elas estão no mundo, a acompanhar a evolução do mundo e, de facto, elas têm alternativas concretas e não repetir um conjunto de chavões, de discursos, de clichês que, sinceramente, nós todos
estamos aqui já habituados a ouvir e que não acrescentam absolutamente nada. Mas isso é sintomático e demonstra a cultura de pobreza que já foi instituída no nosso país. Quando, por exemplo, o líder do MLSTP faz menção ao prato quente para as famílias e diz que durante a vigência do governo do MLSTP um número de famílias que beneficiava de um apoio que supostamente faria diminuir a pobreza era de 15 mil e agora esse número de famílias que era apoiado ou apoiado pelo Estado passou de 15 mil para 5 ou 6 mil. Corrijam-me se eu não estiver enganado. Quer dizer, eu não quero ter um Estado, eu sou da opinião, eu não quero ter um Estado onde os cidadãos, onde a população tenha de viver de mão estendida a pedir favores ao Estado. O Estado tem de criar instrumentos, seja dentro da iniciativa privada ou mesmo através das parcerias públicas-privadas, para que haja o fomento ao emprego, à inovação, e as pessoas possam elas próprias ter meios e recursos de obter os seus rendimentos e não viverem de ad eterno de mãos estendidas para o Estado. E é essa cultura que me assusta, porque sem prejuízo do Estado ter a obrigação, sim, de poder ajudar determinadas franjas da nossa sociedade que nós sabemos que em princípio terão mais dificuldades em oferir de um salário médio ou mínimo no final do mês, o Estado tem de criar um ambiente dentro do país para que, tanto no público como no privado, seja possível nós criarmos riqueza e dar emprego às pessoas. Ter hospitais, ter escolas, ter energia, e para que as pessoas possam viver com o mínimo de dignidade. Não é estar sempre a ressaltar e a rechaçar uma cultura em que o Estado é pai e mãe de todas as pessoas. Pronto, este é o primeiro comentário. Ora, de todas as declarações que eu ouvi, e é quase impossível nós esgotarmos aqui todas as análises que foram feitas do final do ano, aquela que pareceu-me ser mais consentânea e de olhos postos no futuro e com mais consistência, goste-se ou não, é aquela que foi feita de facto pelo atual presidente do movimento Basta, pelo Dr. Levi Nazaré, porque identifica os problemas, é bastante franco, é simples e vai direto ao ponto, e eu até discordaria um bocadinho de Meia, porque apresenta sim aquilo que são a sua visão, a visão do partido, para uma alegada alternativa ao poder de então. E o mesmo também, digo, viu-se nas declarações, embora não fosse um balanço de ano, mas nas declarações do atual presidente da Ação Democrática Independente, o Sr. Dr. Patrício Trovoada, que também, embora faça um discurso em certa medida mais do mesmo, porque identifica os mesmos problemas que outrora já tinha sido identificado pelo mesmo, mas a verdade é que identifica exatamente os mesmos problemas que todos nós conhecemos, coloca algumas de todos, mas aquilo é a concretização de soluções para resolver os problemas crónicos do nosso país. E esses problemas crónicos do nosso país, essencialmente, são 3 ou 4. Seria, essencialmente, temos que começar pelo setor energético, pela saúde, pela corrupção, pela reforma na administração pública, pela reforma no sistema de justiça e, por último, não menos importante, pela reforma tributária. E sobre isso eu não vi ninguém a tratar com profundidade e com consistência que era necessário. Quase todos se limitaram a identificar mais ou menos o mesmo problema, sendo certo que o discurso mais raso e pobre que eu identifiquei veio, de facto, por parte do MLSTP, mas é sintomático com aquilo que tem sido a forma como o partido vem sendo gerido até esta altura. O que é pena, porque é um partido que, de facto... Gerson. Só para concluir. O que é pena, porque é um partido que já deu muitas contribuições e certamente terá a dar, mas ainda não se percebeu bem o que é que esta liderança tem e trouxe e tem para oferecer. Mas uma coisa, acho que nós todos já percebemos, que quando faltam menos de 8 ou 7 meses para as eleições, quer dizer, está mais ou menos claro o que é que cada um tem para oferecer em termos de projeto de governo para as próximas eleições gerais em São Tomé e Príncipe. Obrigado, Gerson Bahia. Liberato Muniz, estes discursos, estas mensagens de balanço do ano veio ajudar a fortalecer os partidos da oposição, tirou, digamos assim, ponto ao governo, demonstrou de facto
o que é país ou foram simplesmente mensagens que ficaram em 2025? Eu julgo, sobretudo, que as mensagens das lideranças dos partidos políticos vieram tirar esperança ao povo santomense num futuro melhor, na resolução dos seus verdadeiros problemas. E deixou convicto algo que eu já venho vendo há muito tempo, que é os partidos sentam-se, ficam à espera dos deslizes do partido no poder para depois chegarem ao poder e fazerem aquilo que der para fazer. Isto é mau, isto tem que acabar. Porque o que eu esperava desses partidos políticos, independentemente de ser o MLSTP, do PCD, do Basta, do ADI, é que eles viessem dizer à população o que está mal neste momento e como é que eles têm a perspectiva de melhorar resolvendo esses problemas. E principalmente um dos maiores problemas que nós temos no país, que é a forma como nós estamos divididos e como nós autodestruímos uns aos outros em relação àquilo que nós queremos fazer. Então, eu estava à espera dos partidos que pretendem ser alternativa virem dizer, primeiramente, que esperam que, independentemente de quem venha ganhar as eleições, que haja um encontro dos partidos para que se defina efetivamente o que se vai fazer nas 2 ou 3 áreas que nós precisamos, como são as infraestruturas, a educação e a saúde, para que se saiba mais ou menos com que é que nós podemos contar. Porque aquilo que nós ouvimos, eu devo dizer mais que eu fiquei igual ao Gelson, mais esclarecido em relação ao Basta, porque nós temos que reconhecer o Basta. O Basta, durante o ano todo, foi fazendo oposição. Bem ou mal, foi fazendo oposição. E chegou no final do ano, foi capaz de fazer um balanço e tentar dizer pelo menos aquilo que quer fazer. Mas, todavia, o que eu sinto que o Basta não fez é levar aquela mensagem de dizer que eu sou alternativa, que eu venho para mudar, que eu posso fazer e eu conto com as pessoas. E nisso nem o Basta fez, nem o MLSTP fez, nem o ADI fez. Então, o que fica? Fica a ideia de que, independentemente de quem vier a ganhar as eleições, que nós vamos ter os mesmos problemas. Então, fica a ideia de que nós temos que encontrar alternativa num outro lugar. Tem que surgir algo que tem que fazer para que o país possa mudar. E eu digo uma coisa, se os partidos políticos são o suporte do Estado Democrático, são o suporte da democracia, eu pergunto então o que eles têm estado lá a fazer. E nesse aspecto eu subscrevo ainda um pouco mais o Floresta Meyer e nesse momento também com o Jefferson Bahia em relação ao MLSTP. Não se entende como é que um partido como o MLSTP, com a dimensão que tem, com um partido que já foi poder, um partido que é necessariamente alternativo em São Tomé e Príncipe, porque é um partido alternativo em São Tomé e Príncipe, venha com um discurso de que praticamente não se entende nada. Um discurso de que não dá esperança a ninguém. Um discurso que nem sequer transmite que é uma substância, uma sustentabilidade dentro do próprio partido, que é uma união dentro do próprio partido. Isto não é bom para o MLSTP, não é bom para São Tomé e Príncipe. Então, na minha curta intervenção nesse aspecto, porque eu julgo que não há muito que dizer, é dizer que esses partidos, infelizmente, não trouxeram nada de mais que traga esperança. Meus senhores, eu estava à espera que eles tivessem a consciência do estado em que está o país. Mas o que nós ficamos a ver quando nós ouvimos esses líderes é que eles não têm a noção do estado em que está o país, do estado em que está a educação, do estado em que está a saúde, do estado em que estão as infraestruturas e, sobretudo, algo que eu julgo que é incontornável, que é a justiça, que é aquilo que tem parado São Tomé e Príncipe, que é aquilo que tem feito com que nós não conseguimos dar um salto em São Tomé e Príncipe. E quando um partido político que quer ser alternativa não toma como um ponto de referência o estado da justiça em São Tomé e Príncipe, eu digo, então nós temos um futuro muito preocupante. Porque se nós não pusermos mãos na justiça em São Tomé e Príncipe, e para pôr mãos na justiça em São Tomé e Príncipe é preciso unir todos os partidos, independentemente de quem venha ganhar as eleições, eu julgo que nós não teremos futuro.
E depois há algo muito importante, Josemar, que os partidos não falaram dele. Nós tivemos um trauma este ano 2025, que é a fuga desenfreada da juventude. Eu esperava também que esses partidos parassem um pouco nessa fuga desenfreada da juventude e no que podem fazer para que eles possam regressar, ou pelo menos para os que lá estão em São Tomé e Príncipe não saiam do país e tenham esperança no país. Então, o que faltou nesses discursos todos é um discurso de esperança, de dizer às pessoas, nós somos todos irmãos, mas nós temos que trabalhar em conjunto e temos que atacar a área A, B, C ou D, que é aquela que nós precisamos para verdadeiramente alavancar São Tomé e Príncipe. Eu julgo que nós temos que estar muito preocupados com o futuro de São Tomé e Príncipe quando nós estamos a 6, 7 meses das eleições no país. Obrigado, Liberato. Gerson, sim, para Sim. mais uma curta nota. Sim, só uma nota, porque houve aqui, e é importante que nós, de vez em quando, tenhamos de responder aqui às perguntas. Houve um internauta, creio que é o Abdu Silva, que perguntou-me diretamente a mim, então, que alternativa para São Tomé e Príncipe, e eu percebo que seja nas próximas eleições. Dizer ao Abdu e quem nos esteja a ouvir que eu não consigo dizer quem é que é a alternativa, acho que ninguém está em condições de o dizer neste momento, mas o Abdu também, tal como o Abdu e eu e toda a gente que aqui está a ver, quer dizer, nesta altura, se nós olharmos para o panorama político santomense, nós não temos alternativas nenhuma credíveis. Há partidos que dizem que têm alternativas, mas ainda não mostraram nada de concreto. E é preciso que pela primeira vez, então, nestas eleições de 2026, que pela primeira vez que nós tenhamos aqui a coragem de exigir que, de antemão, todos os partidos que se colocam como alternativa e que dizem que querem fazer diferente do que foi feito nestes 50 anos, apresentem um programa de governo. Nós não podemos continuar a sufragar nas urnas partidos políticos ou governos que saem em função dos resultados das urnas, quer dizer, sem conhecermos um programa de governo prévio. E eu acho que esse é o ponto de partida. E dizer ao Abdu que eu sou da opinião de que estas serão as eleições cujos resultados vão ser mais fragmentados de sempre. Ou muito me engano, porque a forma como nós estamos a observar a descrença, o desânimo e a falta de total esperança naquilo que foi feito até agora, é muito provável que um só partido não obtenha resultados ou maiorias consideráveis para formar um governo de coesão que nós bem precisamos para as próximas eleições. É por ti que elaboramos cuidadosamente todos os nossos contratos. É por ti que celebramos a cada dia. É por ti que supervisionamos, acompanhamos toda a reparação dos danos sofridos. É por ti que intervimos em casos de acidentes. Neste Natal, a SAR Seguro deseja aos seus clientes e parceiros boas festas e um ano novo cheio de prosperidade. Na RSTP, cada dia começa com um compromisso. Com a verdade, com o país. Aqui também você pode participar conosco ligando para 900. Contamos histórias, damos voz às pessoas e transformamos ideias em conteúdos. Somos uma equipa jovem, criativa e unida por um propósito comum. Sejam todos bem-vindos ao estudo da RSTP, A Voz do Povo. Aqui, cada pessoa conta, cada voz importa. Mesmo à distância, continuamos ligados. A RSTP também vive além fronteiras. A RSTP deseja a todos um Feliz Natal e um
um 2026 cheio de voz, união e futuro. Somos a voz do povo ao serviço da comunidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.